Olá, eu quero dizer para vocês que aos 14 anos, talvez eu vá falar um pouco da minha vida para o mundo inteiro. Talvez as pessoas não me entendam. Eu vi um filme hoje, Glória Pires como atriz, o nome do filme Nice. Fala de uma psiquiatra que honrou, mas honrou com todas as suas forças a sua profissão. Quando criança, eu tive sonhos. Eu queria ser psicóloga, porque eu queria entrar nas penitenciárias e ajudar as pessoas. Como minha mãe era esquizofrênica e só vivia numa clínica psiquiatra, desde pequenininha, de 3, 4 anos, eu cresci vendo isso. Eu queria também ser uma psiquiatra para poder entender, porque na minha casa eu entendia a minha mãe. Ela tinha 8 filhos, um marido que era muito mulherengo, um Dom Juan, e ela tinha quebrado o resguardo, tinha tido depressão no parto, encheram minha mãe de droga, há 35, 50 anos atrás, que eu tenho 56 anos, e eu tive com aos 7 anos, fui assediada sexualmente várias vezes, por 4 pessoas da minha família, porque eu era uma menininha muito, da todas, eu era bem bonitinha, gordinha, sabe aquela menininha toda formadinha? 4 homens mexeram comigo quando eu era criança. Um mexeu por 6 meses. É grave, né? Mas isso me deu uma frustração de criança. Aos 15 anos, eu tive uma depressão. Fui trabalhar em casa de família. Tive uma depressão muito, muito forte. E eu enlouqueci. Quando eu cheguei em casa, toquei fogo na casa e fui bater numa clínica psiquiatra. Fui amarrada. E não contava a minha infância, eu me fechei no meu mundo e não contei para ninguém que eu fui violentada, que eu fui mexida. Então, essas coisas, me fechei no meu mundo e fiquei louca da cabeça e doente mental. E tinha 6 irmãs, mas mesmo tendo 6 irmãs, não se abria com ela. Então, eu tive a primeira crise de nervo aos 15, aos 17, aos 18, aos 19 e passei, depois que eu amadureci, entendi um pouco a vida, passei 10 anos sem ter crise. Nesses 10 anos, eu não tomava remédio de nervo, nunca tomei, porque quando eu entrava na clínica psiquiatra, eu tomava remédio, passava 3 dias drogada e depois botava o remédio debaixo da língua e pedia a Deus e seguir as ordens dos médicos. Faça a terapia ocupacional. Você acordava às 6 horas da manhã e ia caminhar. Quando eu estava tão cansada, eu caminhava, rodava, fazia as coisas do doente mentais fazia, para de noite estar muito cansada. E assim, eu tomava uma semana um remédio. No primeiras 2 clínicas que eu entrei, eu fiquei muito agressiva, porque eu não queria o remédio, me deram eletrochoque na cabeça. É muito forte que eu tô falando para vocês. Então, eu percebi o jogo de tudo. Eu tinha que amadurecer, eu tinha que me amar. E eu via que tinha paciente lá dentro que não tinha força, não tinha apoio da família, mas eu tive um pai que me amou, eu tive uma mãe que me amou, que apostou em mim, acreditou em mim. Mãe, eu não quero remédio, mãe, eu consigo dormir. Tinha noite que eu não conseguia dormir, meu pai se abraçava comigo, minha mãe me abraçava comigo, minhas irmãs me davam amor. Nisso a gente passava fome, miséria, desgraça, era tudo. É uma história triste, mas eu tive várias frustrações. Hoje, eu deito nessa caminha aqui, ó. Ao lado do meu esposo. Se esse vídeo repetir, eu conto o resto da história. Eu não tomo um remédio para dormir. Nada. Eu deito, 11, vai dar meia-noite, eu deito e apago. Graças a Deus. Quando eu me sinto insegura, triste, angustiada, se eu tenho um problema, claro, por eu ter atestado de esquizofrenia aguda, já sei que eu não posso ter, aí eu tomo uma semana, 2 remédios, 3 remédios só para dormir, porque eu não bebo, eu não tomo álcool, eu não fumo, e eu tenho outros problemas particulares. Então, eu não entendo como uma pessoa estuda para ser um bom psiquiatra e vive no mundo cão, porque o remédio tem que ser vendido. É uma doença aqui, esse povo. Então, eu acho assim que o paciente primeiro tem que se ajudar.
Segundo, você tem que ir atrás de saber por que esse paciente é assim. Se esse paciente é mal amado, se esse paciente é infeliz, o que leva esse paciente a ser assim. Porque não é só drogar, é cuidado emocional, é fazer terapia ocupacional. Eu posso falar. Eu não posso dizer que venci a esquizofrenia, mas eu posso dizer com a certeza forte. Eu me amei, primeiramente, e se eu tivesse condições de estudar, eu moro na Alemanha, se eu tivesse condições de voltar para o Brasil e estudar, e se meu marido quisesse voltar para o Brasil, se eu chegasse no Brasil hoje, olha que eu não aprendi nem o alemão, porque meu marido nunca botou numa escola, e eu falo um alemão assim, Expression Deutsch, ambicia. Aber nie perfeito. Ich habe nie eine meine Volkshochschule. Ich habe nie eine meine studiert. Eu tô dizendo aqui que eu nunca fui para uma escola. Então eu digo para você, não é fácil. Mas se eu tivesse um marido que me apoiasse, eu ia fazer psiquiatria, mas eu ia ajudar muita gente lá dentro. Porque eu sei que atrás de um louco existe um problema emocional, existe um problema de família, existe alguma coisa que faz aquela pessoa não ser feliz, ou enlouquecer, ou desistir da vida e viver de drogas. É uma droga disfarçada, mas é. Fica com Deus, eu tenho um sonho de escrever um livro. Se Deus permitir, um dia eu escrevo. Aí você vai conhecer minha história. Se você me vê no YouTube, se apostar em mim, põe no ar, que vale a pena. Eu, Rosemary Shepa, vivo na Alemanha. Mas em 10 anos sem ter problema de nervo. Eu vim ter depois de 10 anos na Alemanha, por causa dos problemas que eu tive aqui. Mudança de clima, de cultura, de tudo. Mas em 10 anos, mesmo que eu tivesse sido mexida, assediada como criança, mas meu primeiro contato sexual foi aos 19. 19, quase 20. Não, 20, eu acho que eu já tinha 20. Então, o que acontece? Nesses 10 anos, eu não tive crise nenhuma de nervo. Eu perdi o meu noivo para minha melhor amiga. Perdi a minha mãe no momento mais difícil, que eu estava me sentindo sozinha. Quando eu perdi meu noivo, com pouco tempo perdi minha mãe. Engravidei de um cara que eu gostava, amava como amigo, mas não amava, porque eu ainda amava meu noivo. Vamos falar assim, engravidei de um cara que eu não amava, mas era o meu companheiro. Fui expulsa de casa. Passei humilhação, tive minha filha, sofri muito. Perdi um filho, saí da maternidade andando depois que eu perdi esse filho de uma pessoa desconhecida. Foi muito sofrimento e eu não enlouqueci. Tive uma das crises aqui na Alemanha por causa dos problemas emocionais. Mas eu me superei novamente. Eu disse, eu vou sair daqui porque eu sou forte. Tomei sim uma semana remédio e depois saí do hospital de cabeça erguida. Você pode. Aposte em você. Sou palhaço, sou brincalhona, sou o que sou. Mas não me considero louca. Me considero uma pessoa sofrida na vida. Que não teve uma oportunidade de vencer nem de crescer. Fica todos com Deus.